Muito bem, pessoal, prosseguindo aqui com o nosso curso completo de Java, estamos aqui no módulo 3, falando dos fundamentos da linguagem Java, e agora nós vamos falar de um assunto extremamente importante, que é o tratamento de exceções, ou seja, o tratamento de erros. Quando você desenvolve um programa, você pode ter certeza que esse programa ele vai ter alguns erros, ele é suscetível a alguns erros, e cabe a você tratar aqueles erros potenciais que você já sabe que ele vai ocasionar. Por exemplo, se você fizer dentro do seu programa tiver uma operação de divisão, você sabe, né, que não existe divisão por zero. Então, se você não fizer um tratamento de exceções, você pode ter certeza que o usuário, em alguma hora no seu programa, ele vai fazer essa divisão por zero. Então, se você já sabe que existe essa possibilidade, então você vai fazer o quê? Você vai tratar aquele erro. E é sobre isso que nós vamos falar neste capítulo. Então vamos lá falar sobre exceções. O que é uma exceção? Uma exceção é um erro que ocorre em tempo de execução, podendo ser decorrente, dentre outras coisas, de uma tentativa em referenciar um subscrito inexistente de um array, olha só, uma conversão ilegal entre referências ou tipos primitivos e uma tentativa de divisão por zero. Então são as possibilidades de erro que podem acontecer. Então uma exceção é uma indicação de um problema que ocorre durante a execução de um programa. Então, na verdade, quando a gente fala de exceção, né, dá a entender que o problema ele ocorre raramente. Então, realmente, a ideia é que o seu programa esteja livre de erros e o erro seja a exceção e não a regra. Por isso que nós chamamos de exceção. Uma exceção, ela é um erro. Você tem uma divisão. O numerador ele pode ser divisível por qualquer denominador, exceto por zero. Então, se você faz uma divisão por zero, ali você vai chamar o quê? Uma exceção. A regra é que ele divida, mas a exceção é que não é divisível por zero. Eu dei esse exemplo só para você entender o conceito de exceções. Então, em diversos casos, esse tratamento permite que um programa continue a ser executado como se nenhum problema tivesse sido encontrado. Um problema mais grave poderia impedir um programa de continuar executando normalmente, ao invés de solicitar que o problema seja informado. Então, para que o programa finalize de forma organizada. Então, não há programas, por mais perfeitos que sejam, por mais criteriosamente que tenham sido desenvolvidos, imunes a falhas. Um grande exemplo disso, pessoal, é o próprio Windows. No dia que o Bill Gates foi apresentar o Windows ao mundo, né, lá na apresentação dele ocorreu um erro e todo mundo pôde constatar aquilo. Então, por mais que você conheça o seu programa, você pode ter certeza que ele vai dar um erro. E dificilmente você consegue, na primeira execução, fazer um programa perfeito. Sempre tem algum errinho, alguma coisa ali que você precisa tratar. Então, todos os programas são imunes. Não existe nenhum programa que é imune a falhas. Então, veja só. Como estão as exceções são tratadas? Como é que elas são tratadas? O programa inicia com a realização de uma tarefa. A seguir, nós testamos se a tarefa foi executada de forma bem-sucedida. Caso não tenha sido, o processamento de erros deve ser realizado. Caso a tarefa tenha sido bem-sucedida, o programa vai para a próxima. Então, funciona mais ou menos assim. Realiza uma tarefa, e aí vai verificar o seguinte, se a tarefa anterior não tivesse sido executada corretamente, aí ele chama, levanta a exceção, realiza o processamento de erros. Aí, realizou, aí realiza a próxima tarefa. Se a tarefa não tiver sido executado corretamente, aí ele realiza o processamento de erro, quantas vezes forem necessárias. Se não ocorrer nenhum erro, então ele vai para a próxima tarefa. Assim que funciona. Existem erros que fazem com que o seu programa pare, trave o seu programa. Se você não tratar aquele erro, ele vai travar o seu programa e o seu programa não vai continuar. Fazendo o tratamento de exceções, você pode fazer um desvio do código e fazer com que o programa execute corretamente. Daí a importância de você conhecer as exceções. Então nós temos aqui, se os problemas potenciais ocorrem raramente, mesclar o programa e a lógica do tratamento de erro pode degradar o desempenho de um programa, pois o programa ele deve realizar testes potencialmente frequentes para determinar
se a tarefa foi executada corretamente e se a próxima tarefa pode ser realizada. O tratamento de exceções permite remover a linha principal de execução do programa, o código de tratamento do erro, aprimorando a clareza do programa e destacando a sua capacidade de modificação. Então, pessoal, nós podemos decidir quais as exceções elas devem ser tratadas. Então, por exemplo, essa decisão ela pode envolver todas as exceções de um determinado tipo ou todas as exceções de um grupo de tipos relacionados pertencente à mesma hierarquia. Então, essa flexibilidade ela reduz a probabilidade de que erros serão negligenciados, tornando assim os programas mais robustos. O Java ele permite lidar facilmente com o tratamento de exceções desde o princípio do projeto. Então, com o tratamento de exceções, um programa ele pode continuar executando, em vez de encerrar, depois de lidar com o problema. Isso ajuda a assegurar o tipo de aplicações robustas que colaboram para o que é chamado de computação de missão crítica ou computação de negócios críticos. Então, é muito importante você fazer aí o tratamento de exceções. Então, sem mais delongas, nós vamos na próxima aula fazer um exemplo utilizando exceções. Nós vamos fazer aquele exemplo da divisão por zero. Então, vamos lá.